Quantos anos você tem? Todos nós contamos nossa idade segundo estabelece o calendário. Mas será que nossa idade biológica está de acordo com a idade cronológica? Como o nosso corpo e nossa mente têm se desenvolvido e amadurecido no decorrer dos anos. Para falar sobre idade biológica e idade cronológica, convidamos hoje para o nosso análise direta a doutora Alessandra Morgado. Ela é biomédica e terapeuta corporal, vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Denise. Para começar, então, explica para a gente o que é idade cronológica e idade biológica. Certo. A idade cronológica é aquela que nós contamos desde o dia que nascemos até o dia atual. Então, como você falou na chamada do programa, é a idade que o calendário mostra. Já a idade biológica é a idade das nossas células. Como é que a gente sabe, então, da idade das nossas células? Olha só, é interessante um exemplo, né? Quando você fabrica um equipamento, né? Esse equipamento ele vai ter uma idade, né? Então, é o tempo cronológico desse equipamento. Mas a conservação, o estado de conservação dele é que é a idade biológica. Então, muitas vezes, a própria aparência mostra, né? Mas não são só esses itens que são avaliados, tá bom? Agora, a idade cronológica deve ser igual à idade biológica? O ideal, Denise, é que fosse muito diferente, né? O ideal é que você tivesse 40 e a idade biológica fosse de 28, de 30, isso seria o bom, né? Mas tem pessoas que têm a idade cronológica e biológica iguais e outras que têm uma idade cronológica, tem 50 anos, mas as células, o corpo já tem 70. Isso influencia na aparência? Então, quando a gente fala que uma pessoa tem 60 anos, mas aparenta ter 40, é a idade biológica dela que tem 40 anos? É assim que a gente faz? Não. Não. A aparência pode ser um indicativo, né, de que ela está bem, pode ser um indicativo até que ela seja saudável, mas não. A idade das células é preciso fazer alguns exames, alguns testes clínicos também, é preciso avaliar vários setores da vida dessa pessoa para poder averiguar se realmente o processo de envelhecimento dela está sendo lento ou rápido demais. Tá, então nem sempre tem a ver com a aparência. Às vezes a pessoa tem uma saúde ótima aos 70 anos e é isso que significa então que a idade biológica dele é mais jovem do que a cronológica, é isso? Isso, é mais ou menos, porque se você for pensar, nós expressamos, né, aquilo que nós somos por dentro. Então, provavelmente se essa pessoa for muito saudável, cheia de saúde, fora ela vai externar isso, né? Então vai coincidir a aparência com o estado interno dessa pessoa. Tem alguma diferença máxima que pode existir entre a idade cronológica e a biológica? Olha, Denise, quando se é muito jovenzinho, não se percebe tanto essa diferença. Normalmente uma pessoa de 20, ela pode aparentar 17, 18, ela pode aparentar 23, 24, a diferença é pouca. Mas conforme vai envelhecendo, essa diferença pode ficar grande, né? Então, uma pessoa de 50 anos, é muito comum hoje uma mulher de 50 anos aparentar ter 40, né? Então, conforme vai envelhecendo, aí pode aumentar essa distância entre a cronológica e a biológica. Por que pessoas envelhecem mais rápido do que outras, mesmo tendo nascido no mesmo dia, mês, ano? É uma pergunta bastante interessante essa, né? É muito comum a gente presenciar isso, né? Pessoas que nasceram no mesmo dia e umas estão bem mais envelhecidas, né? O estilo de vida que essa pessoa adotou é que vai dar essas condições para ela. O que conta? Tudo? Tudo conta, tá? Desde o meio em que ela vive, desde o ambiente, desde os relacionamentos, né? Se ela é feliz, isso conta muito. A alimentação, se ela é sedentária. Então, são todos os aspectos da vida dela que vai mostrar qual a idade as células dela têm. Então, se uma pessoa tem uma vida super regrada, bem relacionada, um parceiro único, que ama,
que vive bem com aquela pessoa, uma família unida, enquanto que uma outra pessoa, vícios, álcool, tabaco, não tem um parceiro único, nunca está feliz, está sempre trocando de parceiro, não se encontra, não tem uma família, aquele aconchego do lar, provavelmente essa pessoa tem uma tendência a envelhecer muito mais rápido do que essa outra que tem o emocional, a vida mais equilibrada. Atividade física conta também? Muito, muito mesmo. O sedentário, ele perde muito, tá? O sedentário, ele envelhece mais rápido, as células envelhecem mais rápido. Tem um ditado que eu acho muito interessante que diz assim, o seu corpo, né, desde a mente até os seus músculos, né, use-os ou perca-os, né? E é assim mesmo que funciona, né? Você precisa estar exercitando, precisa estar andando, precisa estar fazendo. Movimentar. Tem que movimentar. Essa dinâmica faz parte da vida, né? Então você tem mais vida, tá? Então a sua idade biológica fica um pouco menor. E quem começa a fazer atividade física, difícil parar depois, porque se tornar um hábito, né? Isso. A pessoa se acostuma e quer sempre estar em movimento. O bem-estar que a atividade proporciona, em busca desse bem-estar, é que a pessoa não para de praticar. Como é que acontece o processo de envelhecimento das nossas células? Olha, Denise, as nossas células, conforme vai se passando o tempo cronológico, né, elas vão se desgastando. E desgastando células, você tem desgaste de órgãos e desgaste de sistemas. Então, ali começa o envelhecimento, tá? Então, esse envelhecimento, a velocidade dele é que é importante, tá? Tem que ser observada. Agora, o envelhecimento, ele é fisiológico, ele é natural. Vai acontecer, não dá para parar, dá para retardar, é assim que a gente fala? Dá para desacelerar, né? Tem pessoas que estão envelhecendo numa velocidade muito grande, né? Então, dá para desacelerar isso. Para quê? Para que ele chegue numa idade mais avançada com mais qualidade de vida. Como que dá para desacelerar esse processo? Mudanças nos hábitos. A pessoa tem que estar disposta a fazer várias mudanças, né? A gente está falando muito dos hábitos, né, de vida, do estilo de vida. É claro que o fator genético também conta, né? E se a pessoa consegue identificar precocemente algumas predisposições orgânicas, tá, para desenvolver algumas patologias, e ela consegue evitar isso, então ela aumenta a qualidade de vida dela. Tem algum tratamento específico que a gente possa fazer? O tratamento, Denise, não seria um tratamento, seria um conjunto de medidas. Seria traçar um plano de metas para a saúde, tá? Então, ela tem que passar por um profissional para poder ver... Que profissional é esse? Olha, a gente tem a medicina anti-envelhecimento hoje, mas nós temos também a medicina complementar, que também trabalha em cima disso, né? Na buscar qualidade de vida, né? Desde as técnicas mais simples, como as massagens, que diminui bastante o estresse, que baixa a ansiedade, né? Até uma terapia ortomolecular, até muitas outras coisas para poder ajudar essa pessoa. Então a gente pode dizer que é possível controlar o ritmo de envelhecimento? É possível, tá? Essa é a palavra certa, né? O ritmo do envelhecimento, muitas vezes, somos nós que ditamos, né? A escolha que você faz no café da manhã, a escolha que você faz se você vai de carro, se vai a pé, isso vai influenciar na sua idade biológica. Agora, sempre dá, então, para ter essa mudança de hábito em busca, então, a partir daquele momento, dar uma desacelerada? Nunca é tarde, foi isso que você quis perguntar, isso, né? Não, nunca é tarde, tá? A pessoa está com 60 anos e quer mudar os hábitos, ela vai sair ganhando com isso, tá? Porque tem gente que pensa, mas eu já estou com 50 anos, 60 anos, agora não adianta mais, sempre quis fazer atividade física, mas não consegui, agora não adianta mais, pensamento errado. Pensamento errado, tá? Sempre dá pra gente melhorar. Quais sinais mostram a idade biológica avançada? Olha, se você vê uma pessoa que ela ainda é jovem de idade cronológica
e ela já passa a ter atitudes até de pensamento, padrão de pensamento mais envelhecido, né? Ela passa a ter doenças, né, que não é comum naquela idade. Isso mostra que as células estão mais desgastadas, que os sistemas orgânicos estão mais desgastados. A partir de qual idade a gente tem que se preocupar com a idade biológica? Essa pergunta aí é muito boa. Veja bem, Denise, os bebês, quando nascem, a preocupação dos pais em cuidar daquela criança é uma preocupação muito grande. A criança está sempre no médico e ela é orientada como se alimentar, o que ela deve fazer, a partir de quantos meses começa a introduzir quais alimentos, né, líquidos, sólidos, e depois de 6 meses está ali acompanhando o pediatra. Depois o pediatra acha, né, que ela já pode começar a se socializar, então coloca essa criança numa atividade. Não é assim que funciona? Ali já está fazendo um trabalho, pena que se para esse trabalho. Esse trabalho deveria ser contínuo e essa criança deveria ter conscientização do que ela come, do que ela faz, que tudo aquilo é bom para ela, e é uma pena que isso se perca, né? Os pais cuidam tão bem enquanto são pequenininhos e depois vai se passando e só vai realmente contar doente. Não é assim que acontece na nossa cultura? Se esse hábito fosse mantido, então a chance dessa criança, que hoje é criança, vai se tornar um idoso saudável, com mais qualidade de vida, grande, vivendo mais, é muito grande. É muito grande, exatamente. Então, você perguntou, em que idade pode começar a se preocupar com a idade biológica, né? Desde que nasce, tá? Agora, não foi possível ali, então na minha idade, na sua idade, na idade de qualquer pessoa, ela pode a partir de hoje pensar assim, não, eu não quero envelhecer tão rápido. Eu tenho consciência de que eu preciso envelhecer com saúde e começar a fazer todo esse processo para poder reverter algumas situações. E aí aumenta a qualidade de vida, expectativa de vida. Aumenta, com certeza. É possível ter uma vida saudável na idade cronológica avançada? Tá? É possível sim, tá bom? Se você for prestar atenção nos dias de hoje, a busca, né, por uma juventude eterna, um culto ao corpo, né? Hoje está muito em evidência, né? Hoje isso é muito grande, Denise. Mas o que acontece é que muitas pessoas não que estão rejeitando o envelhecimento, não. Todos nós sabemos que o envelhecimento é fisiológico, mas as pessoas estão rejeitando aquele idoso que a gente tem na nossa mente, aquele idoso antigo, acamado, dependente, né, doente, com dores. As pessoas hoje, com essa conscientização, né, com essas novas tecnologias, elas não querem isso. Elas vão envelhecer, sabe que não tem como segurar isso, mas querem envelhecer de uma forma diferente. Ativos, a gente vê hoje senhorzinhos dirigindo, é muito lindo, não é? Fazendo compras, né? O casalzinho, senhorzinhos, lúcidos, né? Então é essa a velhice que nós temos que almejar, né? Hoje já melhorou bastante, então a velhice de hoje já não é mais como a de antigamente, de pessoas doentes e tudo mais. Você acha que do momento que a gente está vivendo hoje, os próximos velhinhos aí vão ser ainda mais saudáveis? A tendência é para que seja, né? Você vê esse seu programa mesmo, você está ensinando para muitas pessoas, está despertando isso em muitas pessoas, né? Então, a tendência é que seja assim, porque a gente vê os médicos hoje, os geriatras, mais preocupados com isso, ensinando as pessoas a também se preocuparem com isso, né? E também os velhinhos antigos, os idosos antigos, eles tinham alguns hábitos diferentes do nosso, né? Eles caminhavam mais, eles não tinham tantas facilidades, a comida era mais natural, não tinha tantos fertilizantes no solo, tantos agrotóxicos. Isso era a favor, né? Para eles. Hoje nós temos isso contra, mas em compensação temos outras coisas a favor, né? Nós temos uma conscientização, né, que eles não tinham, que eles iam levando a vida, mas como eles tinham um baixo nível de estresse, então eles conseguiam
também ficar bem, né? Tá certo. No próximo bloco, então, a gente continua falando sobre idade biológica e idade cronológica. Eu converso com a doutora Alessandra Morgado. Ela é biomédica e terapeuta corporal. A gente volta já já. Estamos de volta. Hoje eu converso com a doutora Alessandra Morgado. Ela é biomédica e terapeuta corporal. Nós estamos falando sobre idade biológica e idade cronológica. Doutora, com o passar do ano, nossas células também envelhecem um ano a mais? Ou é mais que isso, menos que isso? Como é que funciona? Aí vai depender desse um ano, como é que foi a vida dessa pessoa, tá? Como que foi o estilo de vida dela. Essa célula pode envelhecer mais que um ano, ou ela pode envelhecer muito menos que um ano, tá? Ou pode envelhecer um ano por coincidência. Tem como saber? Tem exame que mostra isso? Como é que a gente sabe? Tem exames que mostram a velocidade do envelhecimento, tá? Se a velocidade, se ela está maior que a velocidade cronológica. Se tiver muito maior, tem que fazer tratamento. Tem que fazer aquele plano lá de mudanças, Metas. Exatamente. Tá, então o tempo biológico é diferente de tempo físico, é isso? É muito diferente, tá bom? O tempo físico, né? O nosso tempo aqui, o ritmo do relógio, ele é igual para todos nós, né? Daqui um ano, passou um ano para mim, passou um ano para você, igual, né? Agora, o nosso tempo biológico, não. Esse depende das escolhas de cada um. Por isso que a idade biológica, ela é igual à impressão digital. Cada um tem a sua, porque cada um tem as suas escolhas, cada um tem as suas predisposições genéticas. Tá, então, por exemplo, por isso que às vezes a gente muda de hábito. Faz 6 meses que eu comecei a fazer atividade física, alguém olha pra mim e fala, nossa, você tá mais bonita. É por isso? Exatamente, por isso. Então você faz uma escolha, às vezes em menos tempo. Às vezes você começou uma dieta, uma alimentação mais saudável, uma semana, 10 dias, alguém já nota. Já. Por que muda tanto assim? Porque é assim, Denise, as nossas células, elas se dividem, né? Elas se multiplicam. Quando elas vão fazer essa multiplicação, então você imagina uma célula fazendo uma outra célula. Ela precisa de substrato, né? Você consegue fazer um bolo se você não tiver todos os ingredientes? Não. Mas se você for obrigada a fazer o bolo com os ingredientes que você tiver, tá? Tá faltando nesse ingrediente ovos e leite. Mas você vai ter que fazer esse bolo. Você vai fazer. Ele vai sair bom? Não. Ele vai sair um bolo, mas ele não vai sair bom. Mesma coisa são as nossas células. Elas precisam fazer uma nova célula. Elas vão fazer com o que elas tiverem na mão. Se você deu bons nutrientes, elas vão fazer uma célula excelente. Se você não deu bom substrato, ela vai fazer com o que ela tiver, ela vai reproduzir aquela outra célula. E aí a pessoa vai começar um processo de envelhecimento. Doenças crônicas aceleram o envelhecimento? Acelera sim, Denise. Tá? Por quê? Bastante. Porque essas doenças crônicas, elas já estão crônicas porque elas já promoveram um desgaste a mais para o corpo. Então, o corpo já está trabalhando a mais, o organismo já está mais cansado. E essas doenças, elas produzem algumas substâncias dentro do corpo que vão fazer com que o envelhecimento seja ainda mais acelerado. Então, às vezes, mesmo com as nossas escolhas certas, saudáveis, a gente acaba tendo um problema e aí tem que correr atrás 2 vezes. 2 vezes. Às vezes acontece assim, Denise, uma pessoa que tem uma doença crônica, vamos falar do diabetes, por exemplo, né? O diabético controlado, o diabético que se cuida, que come adequadamente aquilo que é bom para ele, que segue uma dieta adequada, que não é sedentário, ele pode estar mais jovem biologicamente que uma pessoa que não tem o diabetes e não se cuida em nada, tá? Então é importante que isso fique claro. O diabético, ele vai ter uma predisposição, ele vai ter chance de envelhecer maior, mais rapidamente. Mas se ele estiver bem cuidado, comparando com aquele que não se cuida, ele pode estar melhor. Tá. Quando é que a pessoa pode perceber que é hora de fazer aquele exame para saber qual a idade das células e quanto o corpo está envelhecendo? Tá. O interessante seria que cada um tomasse essa decisão agora.
fiquei sabendo que existe isso agora, então eu quero mudar agora, né? Esse seria o ideal, né? Porque a prevenção, ela é justamente você fazer essa mudança, né? Desde o seu pensamento, tá? Então, o ideal seria que não esperasse ficar doente, não esperasse acontecer alguma coisa ruim para falar, bom, então agora eu tenho que me cuidar, agora eu vou ter que parar de comer tanta gordura, eu vou diminuir agora os refinados, o açúcar, né? Esperar que aconteça alguma coisa para poder correr atrás do prejuízo. Não, melhor que se faça isso antes, para que não venha a ter não venha a desenvolver nenhuma patologia crônica. Qual é o especialista que a gente tem que procurar, então? Olha, a gente tem o médico, né, que trabalha com a medicina anti-envelhecimento, a gente tem geriatras que trabalham com isso, os médicos ortomoleculares, a terapia ortomolecular, a oligoterapia, também cuida também desse processo, né, busca retardar, né, o envelhecimento. Agora, por exemplo, o ginecologista, que é o médico que tem mais contato com a mulher, ele pode dar esse alerta aí, olha, a medicina anti-envelhecimento, ela não é uma especialidade médica, né? Todos que têm o conhecimento de como que o seu corpo pode funcionar melhor, pode orientar a sua paciente. Tá certo. Tá? Então, às vezes, nesse contato, mesmo que não é um médico de outra especialidade, ele pode te ajudar. Todos estão aptos a cuidar da saúde no geral, né? Porque o envelhecimento, Denise, ele não como que eu posso explicar? Ele não é um fato em uma região do corpo, ele é uma síndrome, ele é um conjunto, né? Então, o médico, qualquer profissional da área da saúde, sabe cuidar do conjunto, sabe orientar. Porque a gente falou já no começo da entrevista do desequilíbrio emocional. Por que esse desequilíbrio emocional pode envelhecer mais rápido a pessoa? Porque assim, vamos falar do estresse, né? O estresse, ele é uma agitação interna, não é? Uma preocupação, uma mente em estado de vigília constante. Essa condição para o nosso organismo vai acionar uma glândula que é a suprarrenal, e essa glândula, ela vai produzir mais substância e a gente vai ter mais cortisol na corrente sanguínea, e esse cortisol faz a gente reter líquidos, faz engordar, aumenta a gordura abdominal. Só prejuízo. Só prejuízo. Então, para você ver, falando só do estresse, né? Imagina os outros sentimentos, a depressão, não é? E muitos outros sentimentos que vão liberar alguma substância na corrente sanguínea que vão prejudicar o andamento normal, fisiológico do nosso corpo. Então, vai acelerar algumas reações e essas reações geram radicais livres e aí aumenta o envelhecimento. Já que a gente falou de radical livre, explica pra gente o que é radical livre. Tá. O radical livre são moléculas dentro do nosso organismo que elas não são estabilizadas. Então, em busca da própria estabilização, elas vão roubar elétrons de outras moléculas, desestabilizando essas outras moléculas. Então, vai virando uma bagunça dentro do organismo, tá? Então, quanto maior a quantidade de radical livre, maior vai ser o envelhecimento dessa pessoa. Todo mundo tem radical livre, é isso? Radical livre, ele é também fisiológico, tá? Quando nós respiramos, nós produzimos radical livre, né? Então, uma parte desse oxigênio, né, 97%, 98%, vai ser utilizado pelo nosso organismo. E 2%, 1% vai se transformar em radical livre. Então, existe um radical livre fisiológico, não tem como você evitar. Quando a gente também faz absorção de alimentos, também ocorre formação de radical livre, tá? Agora, quando isso é exacerbado, né? Quando a pessoa perde o controle e está produzindo radical livre demais, ela vai oxidando mais. Então, ela vai oxidando, ela vai envelhecendo mais rápido. E nós temos antioxidantes naturais. Esses antioxidantes vão minimizando isso, vão balanceando isso, para a gente não envelhecer tão depressa. Agora, conforme os anos vão passando, os sistemas vão ficando mais desgastados, então a produção de antioxidante ela vai diminuindo,
né? E aí vai aumentando os radicais livres. Então aí é quando precisa entrar com alguns antioxidantes via oral para poder ajudar. É onde precisa mudar hábitos urgentes. Que funciona como antioxidante? Tem sim, a gente tem vários. Os alimentos bons, eles têm substâncias que são antioxidantes, tá? Aqueles alimentos que todo mundo sabe que nós devemos consumir. As frutas, os legumes, as principais sementes, né? Todos os grãos, castanha rica em selênio, que é um antioxidante muito bom, a vitamina C, que é um outro antioxidante também. Agora, quando tudo isso ainda está sendo pouco, é necessário fazer a suplementação via oral. Tá certo, no próximo bloco a gente continua falando sobre idade biológica e idade cronológica. Eu converso com a doutora Alessandra Morgado. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta. Hoje eu converso com a doutora Alessandra Morgado. Ela é biomédica e terapeuta corporal. Nós estamos falando sobre idade biológica e idade cronológica. Inclusive, a doutora está dando várias dicas aqui de como a gente se manter mais saudável, né? É verdade. Doutora, vamos falar um pouquinho dos cosméticos. Hoje em dia, o mercado tem muitos cosméticos que prometem retardar e as linhas de expressão, até diminuir, preencher. Funciona? Funciona, tá? Todos esses cosméticos são assim feitos com uma tecnologia muito boa. A gente tem hoje nanotecnologia. Tudo isso ajuda, tá? Ajuda muito. Minimiza as marcas de expressão, melhora a qualidade da pele, mas isso não tem a ver com saúde e com idade biológica, tá bom? E a beleza, Denise, ela tem que vir mesmo de dentro, né? Então você tem que dar condições para que a sua pele seja bonita, né? Para que você tenha uma boa sustentação. A gente tem hoje os alimentos que são os mais importantes, né? A gente tem cápsulas de colágeno, o colágeno hidrolisado, né? Que é o silício orgânico, que tudo isso ajuda não só colocando externamente, mas também por via oral. Como é que funciona essas cápsulas de colágeno? Nosso corpo reproduz? Como é que funciona? Tá. O colágeno nós fazemos no nosso organismo, né? Então, as nossas células, o fibroblasto, né, que é uma célula que fica na nossa pele, essa célula ela vai fazer o colágeno, elastina, que a gente chama de matriz celular, né? Então, é como se o colágeno e a elastina fossem ficar entrelaçados, né? Aí eles fazem essa sustentação, que sustenta todo o nosso tecido, né? Desde as mamas, tem pele que sustenta mais, tem pele que sustenta menos. Então, geneticamente, né, tem pessoas que são um pouco mais flácidas, que têm uma produção menor de colágeno. E fisiologicamente nós vamos produzindo menos com o tempo. Então, essa reposição, se a pessoa está com bastante flacidez, está com sinais de envelhecimento, então ela pode, além de passar os cremes, além de fazer todo esse cuidado externo, pode entrar com essas cápsulas para poder ajudar, para poder incrementar essa matriz celular, né? Para dar uma então, ajuda para o fibroblasto. Tem uma alimentação saudável, vai ao médico regularmente, está tudo ok. Está tomando então essa cápsula de colágeno, melhor, certo? Está ajudando ajuda muito. É só para a firmeza da pele o colágeno, firmeza, não tem nenhum prejuízo. É uma proteína, não tem, tá? Desde que seja orientado por um profissional, né? Não vai ter nenhum prejuízo, não. E uma coisa muito importante também é a água, tá? Manter as células hidratadas, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente vê algumas flores desidratadas, né? Elas ficam sequinhas e elas diminuem o tamanho, não é verdade? Uma folha desidratada, ela não é enrugadinha? A mesma coisa é uma célula desidratada, tá? Ela fica enrugadinha, exatamente. Então, quando a pessoa toma bastante água, então ela faz com que as células se mantenham hidratadas. E muitos produtos cosméticos hoje é justamente para ajudar a manter a umidade, né? Para não desidratar a pele. Para que serve a gelatina? Por que hoje em dia tem tanta gente que está comendo gelatina doidado, tem gente que só mistura, não sei nem como funciona. Essa gelatina, ela é uma proteína, né? Mas não tem estudo científico comprovando, tá? Então,
Então, tem muita gente toma aquele mito ou verdade, né? Que a gente escuta falar, ela não tem comprovação científica não, tá? Então, não dá para saber se essa gelatina vai de fato atuar no nossa matriz celular. E esses chás que tem aí no mercado, chá verde, chá de laranja, Tá. para que serve? O chá verde, ele é um chá, é um antioxidante muito bom. Lembra que a gente falou no outro bloco dos antioxidantes? Então, ele ajuda a minimizar radical livre. Então, é um chá muito bom. Eu sou bastante a favor da ingesta desse chá. Acho que vale a pena, tá? Ele tem vários benefícios, o chá verde. Também é bastante diurético, também. Então, aquela retenção hídrica também é bem minimizada quando a pessoa tem o hábito, né, de ingerir o chá verde todos os dias. Esse chá é o de infusão ou é em cápsula? Não, infusão é bem melhor, né? Tudo que a gente tem na natureza, que a gente pode aproveitar, é bem melhor, a nossa absorção vai ser bem mais rápida. Então, eu prefiro o chá, tá bom? Eu prefiro comprar a erva mesmo, o chá verde mesmo, quando a água estiver fervendo, é só desligar, jogar e abafar. Depois de 5 minutos está pronto para tomar. O efeito é bem melhor, viu? Certo. E essas cápsulas, por exemplo, a cápsula de castanha da Índia, ela serve para quê? A castanha da Índia, ela vai atuar na circulação. E a gente já falou que a circulação é uma coisa muito importante. É muito importante. Nessa questão do envelhecimento saudável. Exatamente. Agora, quem tem uma boa alimentação e faz atividade física, não precisa de uma cápsula dessa, tá? Ele é um fitoterápico que vai ajudar bastante na circulação periférica, mas em pessoas que não podem, que estão impossibilitadas de caminhar, não é, que tem algum problema, aí sim. Qual a importância de manter a saúde bucal em ordem? Olha, é muito importante. As pessoas não têm ideia o quanto que a saúde bucal vai contribuir para diminuir a idade biológica, tá? Então, a importância de você ter uma escovação perfeita, de você usar fio dental, de você visitar o seu dentista regularmente, isso é muito importante, tá? Porque na nossa boca, a gente tem uma quantidade muito grande de bactérias, né? E microinflamações. Muitas vezes inflamações na gengiva, o micro mesmo que você nem se dá conta. Só que essas inflamações, não só na boca, mas em todo o organismo, elas aumentam a produção do radical livre. E o radical livre é um indicador de envelhecimento, tá? Então, a saúde bucal ela deve ser feita, a escovação deve ser feita, porque fica resíduo alimentar, esses alimentos, eles se estragam, né? Então, vai gerar mais bactéria, fermentação. Então, precisa manter a boca, a saúde da boca em dia. Tá certo. Tem muita gente que tem uma alimentação saudável, mas o corpo não absorve corretamente os nutrientes. Tem sim. Como é que funciona? Como é que a gente, o que a gente tem que saber ali da nossa alimentação? É assim, Denise, quando a gente vai fazer um teste para poder ver a idade biológica, lembra que a gente comentou que muitas coisas são avaliadas, né? E é avaliado a alimentação dessa pessoa, né? Se ela come alimentos nutritivos, mas também se o intestino dela absorve isso, né? A maioria dos nutrientes são absorvidos pelo nosso intestino. Então tem que ver se o intestino está absorvendo. Adianta você comer e não fazer absorção? Não é verdade? Então tem que ver se está absorvendo. E o muito importante, tão importante quanto a absorção, é a eliminação daquilo que você não vai utilizar. Tá? Então, o intestino que funciona mal é muito ruim para essa pessoa. É ruim para a qualidade de vida, aumenta a produção de radical livre, aumenta putrefações, tá? Fermentações, mexe com a microbiota intestinal. E essa pessoa ela não vive bem. Uma pessoa que não faz uma boa eliminação, ela está sempre enfesada. Essa é a palavra certa, né? Então a eliminação ela é muito importante. Então a nutrição, a absorção desses nutrientes, a eliminação de toxinas
Isso é muito importante. Fazer uma desintoxicação pode ajudar? Pode sim. Como é que a gente faz? Esses chás ajudam a desintoxicar, né? As frutas são muito adstringentes, desintoxicantes. Então, você aumentar a ingesta de fruta, você retirar do seu cardápio os carboidratos refinados, né? Quais são? O trigo, o açúcar refinado, né? Que é muito ruim, atrapalha muito o trânsito intestinal. Em contrapartida, você aumenta a ingesta de fibras, tá? Então, tudo isso vai fazer com que o seu corpo funcione melhor e o seu corpo não precise se desgastar tanto para executar algumas atividades normais. Então, isso tudo faz com que você aumente a sua expectativa de vida com qualidade. Com o passar do tempo, o metabolismo tende a ficar mais lento. Por quê? Tá. Pelo processo fisiológico, né? É o que eu te falei. O envelhecer, ele é inevitável, né? As nossas células, Denise, elas têm um limite de replicação. Elas não vão ficar se reproduzindo eternamente. Cada uma das nossas células, elas têm um limite. Então, quando chegou naquele limite, você vai começar a envelhecer, porque você não vai continuar duplicando as suas células. Então, o metabolismo, a tendência é que ele fique mais lento. Mas o que acontece é que os hábitos errados aceleram isso, porque um organismo muito intoxicado, essa pessoa vai ter um metabolismo mais lento, é mais difícil realizar suas funções, né? Suas células, seus órgãos realizar suas funções, sendo que o organismo está cheio de toxina, não é? Sendo que aquela pessoa não toma água, come mal, a ingesta de gorduras saturadas é grande. Então vai aumentando isso. E o metabolismo vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais lento. Agora, ao mesmo tempo, o metabolismo lento prejudica, mas o muito acelerado também. Então, a ideia é manter no meio ou é melhor ter ele mais acelerado? Olha, o nosso corpo, ele tem a homeostase, né? Que é tudo funcionando adequadamente, né? Tudo que é mais é ruim, tudo que é menos é ruim. O metabolismo muito acelerado pode ser indicativo de alguma doença, né? Alguns problemas de tireoide pode dar uma acelerada no metabolismo. Então, não. O ideal é que a gente tenha saúde. E para se ter saúde, a regrinha, ela é muito fácil. É muito difícil alguém errar comendo bem, fazendo uma caminhada, meditando, pensando coisas boas, procurando harmonia familiar. É difícil errar tentando fazer essas coisas, né? Então são coisas simples da nossa vida que faz com que as nossas células vivam melhor. Para encerrar, quais cuidados a gente deve ter para manter sempre a saúde em dia, a mente jovem, o corpo saudável? Certo. Um check-up anual, ele é muito importante, tá? Ele não é importante para prevenção, né? Exame clínico não faz prevenção, faz diagnóstico, né? Mas se você diagnostica alguma coisa precocemente, então a chance daquilo evoluir é muito menor. Então, se você descobre qualquer disfunção no início, aquilo facilmente pode ser corrigido. Então, o check-up anual vai ajudar muito, tá? Mas você fazer uma boa alimentação, você trocar a comida industrializada pela comida natural, você tomar bastante água, fazer uma redução da ingesta de sal, aumentar a ingesta de fibras, né? Diminuir a quantidade de pães, de bolos, né? de carboidratos refinados, aumentar já a ingesta de grãos, de pães feitos com grãos germinados. Tem tantas coisas hoje. Hoje a gente tem internet que é tão rica, né, Denise? Se você quiser alguma receita, alguma coisa mais natural, tão fácil, né? Então, essa boa vontade para consigo mesmo, né? Isso é muito bom. Isso vai trazer boas escolhas e a pessoa vai colher, né? É interessante que até os 20 anos de idade, mais ou menos, você tem o corpo que a genética determinou que você teria. Aos 40, você tem o corpo que você merece. Pelas escolhas que você fez. Exatamente.
Então vale a pena pensar nisso, né? E cada um se olhar e falar, eu mereci isso e eu quero coisa melhor, então, né? A pessoa que já passou dos 20 anos não está muito satisfeita, ela é só começar a fazer as mudar. escolhas certas. Exatamente. É sempre dá tempo de mudar. Sempre dá, não importa a idade. Tá certo. Doutora, eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer vir aqui no seu programa. Obrigada. O programa Análise Direta de hoje recebeu a doutora Alessandra Morgado, ela é biomédica e terapeuta corporal. Nós falamos sobre idade biológica e idade cronológica, como manter uma vida mais saudável. O programa fica por aqui, a gente se vê. Tchau, tchau.